Fernando Horta, tudo bem com você, meu querido? Tudo bom, Léo? Tudo tranquilo por aqui? Brasília vai retomando aos pouquinhos o seu ritmo depois das férias e estamos longe dos tais ciclones que assustaram bastante aí no Brasil, né? Pelo Mas você, menos do ponto de vista climático, estamos longe. mas você não está em Brasília, você está naquela sua casa na, como é que chama? Na Sicília, onde que você está aí? Nos Alpes suíços ali, né? Qualquer horário do dia e da noite está sempre o mesmo tempo, a mesma Os coisa. Alpes suíços estão assim nesse calor agora, né? No verão europeu é assim, está tudo derretendo, mais ou menos isso. Horta, vamos falar, essa coisa da CPI, eu estava vendo lá o vídeo da Elisiane, Flávio Bolsonaro. Você sabe que eu estou perdendo completamente a paciência. Eu acho que é uma sensação meio geral, né? Um cansaço, porque essa CPI não está apontando para nenhum desfecho que pareça realmente interessante, né? Sobre os mandantes do 8 de janeiro. Tá com cara de pantomima ali, não sei como é que você está avaliando. Ela tá muito mal, ela tá muito mal organizada, né? A Tuxa, eu acho que o objetivo dela foi desvirtuado quando você aceitou um presidente que não tinha maiores interesses em chegar a lugar nenhum, é isso que acontece, a gente sabe que o presidente não tem, e quando você fez tantas concessões, quando o governo fez tantas concessões na mesa diretora da CPI, como entrada de segundo vice-presidente, aquela coisa toda. Eu acho que se perdeu muito o foco, o governo não colocou a equipe participante ali efetivamente para tirar suco dessa limonada. Eu estou para te dizer que foi uma escolha muito ruim isso, né? Se era para fazer, então vamos fazer direito. Porque no fim acaba desgastando demais esse assunto e deixando o judiciário brasileiro com uma obrigação que eu não sei se ele está à altura de cumprir. Porque a partir de agora, se a CPI não consegue, depois de todo esse trabalho, reunir provas para criminalizar as condutas no 8 de janeiro, pelo menos para individualizar essas condutas e apontar caminhos, imaginar que o judiciário brasileiro vai botar a mão nesse vespeiro é um pouco demais. Eu tenho a impressão que o governo faria melhor nesse momento, em chegar num 0-0 e reconhecer que perdeu essa queda de braço. É isso aí. Mas vamos começar pelos temas quentes já. Vamos entrar já na chacina de São Paulo, né? Tá se falando demais sobre o Tarcísio de Freitas. Eram 10 mortos, depois falou em eventualmente 19, a polícia já confirmou 12, já confirmou 13 mortos no estado de São Paulo. Não há outra maneira, Horta, de classificar esse massacre, né, que não seja com a palavra massacre ou chacina mesmo. Né? Não foram mortos em confronto, nada disso. E a imprensa está sendo muito generosa com o Tarcísio aqui. Queria te pedir a primeira leitura sobre isso antes de entrar numa outra polêmica dele sobre o tema da educação. Essa questão do Tarcísio é o primeiro momento em que o Tarcísio tenta se descolar do Bolsonaro, não do bolsonarismo, mas do Bolsonaro. O Tarcísio bota o pé em uma ação, uma relação direta entre ele e as elites procurando fazer esse acordo, né? Olha, esse vai ser o caminho da Polícia de São Paulo nos próximos 4, 5 anos, nós vamos matar gente nas periferias, só que eu preciso do silêncio condescendente de vocês para que isso siga acontecendo dessa maneira. Então, é uma tentativa política do Tarcísio se consolidar dentro do bolsonarismo, mas sem o Bolsonaro. É uma tentativa, é um acordo político tácito horroroso que ele está propondo para as elites brasileiras, especialmente a elite paulista, que é um acordo do silêncio, em troca desse processo de higienização social, porque é isso que está acontecendo. Você vai para dentro das comunidades e mata as pessoas, e ataca e tortura de todas as formas, né? E é um acordo que o Tarcísio está fazendo com as polícias, especialmente, obviamente, a Polícia de São Paulo, mas de alguma maneira com as polícias do Brasil inteiro, no sentido de se colocar como o grande defensor delas para o que der e vier ali na frente. Então é muito ruim se isso tudo der resultado. Primeiro, porque reforça a figura de Tarcísio do ponto de vista político, e segundo, porque arregimenta um fazer, uma prática na polícia brasileira que não é de agora, não é nova, isso já acontece há muitos anos, mas que agora se tornaria, Atushi, um plano de fortalecimento político-social dessas instituições junto com o Tarcísio, e isso não é bom. Eu prefiro muito mais a fala que o ministro Flávio Dino fez, lembrando que houve sim excessos e ali houve crimes contra os direitos humanos e que é preciso a gente investigar. Agora, nessa queda de braço, eu não sei quem é que vai sair vencedor.
Você acha que a reação do governo do governo federal foi na medida correta ou ficou um pouco abaixo do que se esperava? Porque a gente é de um tempo, Horta, sei lá, quando você tinha lá o massacre da Candelária, isso provocava uma certa indignação social. Hoje a gente vai vendo um clima, e a imprensa estimula isso, de que eram bandidos, né? Potencialmente. Então, não vejo ninguém realmente se importando com o que aconteceu. A não ser aquelas vozes que a gente tem, André Constantini, né? As vozes da periferia, realmente. Mas quando a gente olha para a imprensa de uma maneira geral e para o governo, eu vejo um certo pouco caso. Não sei se você concorda com isso. Não, você tem toda a razão. Nós estamos muito aquém do que a gente já foi. É que em outras épocas, as periferias significavam espaços de voto em que a elite e a direita precisava disputar com a esquerda para obter algum pedacinho desses votos. Então era necessário manter uma certa aparência de respeito aos direitos dessas populações, especialmente aos direitos humanos. Então toda vez que saía uma chacina dessa, uma parte da elite ficava feliz e contente, porque corpos negros no chão deixam as elites brancas contentes, e outra parte ficava preocupada com o número de votos que ia perder na próxima eleição. Então isso proporcionava uma certa moderação do discurso. Agora, com as igrejas evangélicas assentadas e com efetivamente a construção dessa ideia de que existem bandidos, ou seja, existem figuras más na sociedade que são assim, e as boas são sempre os policiais, você acaba não precisando mais fazer esse acordo, né, por linguagem, por discurso. Então, as elites, de grande maneira, e a classe média toda se colocaram ao lado da polícia com esse discurso de ordem higienista. Agora, você tem razão, o governo Lula, eu acho, trabalhou muito mal essa resposta ainda até agora. Mesmo que se diga, mas nós não temos dados. Não, já temos dados suficientes e era o momento de federalizar essa investigação, se você quer efetivamente desmontar esse argumento e essa estrutura política que o Tarcísio está tentando montar para 2026. Pois é, aí você fala, o governo federal deveria federalizar essa investigação, porque não dá para esperar muita coisa das ouvidorias, né, da ouvidoria da Polícia de São Paulo. Mas deveria também federalizar investigações, ou propor investigações sobre o que acontece no governo da Bahia, onde a polícia é extremamente violenta? Ah, mesma coisa. Tu tá me deixando hoje numa situação, né? Tô só trazendo bola dividida aí, Só né? bola A Bahia. dividida. A PM da Bahia resolveu fazer algo muito parecido com o que a PM de São Paulo fez nos últimos dias, inclusive com o número de mortes muito semelhantes. Até onde eu tinha visto eram 12 também, né? E também precisa ser, sim, federalizada. Eu acho que o ministro, e aí vem, né? O ministro Silvio Almeida, que anda muito criticado por aí, exatamente por ter um perfil acadêmico e não um perfil prático, devia ele entrar nessa jogada e pedir a federalização dessas investigações, inclusive colocar os poucos recursos do Ministério dos Direitos Humanos nisso, para que a gente crie no Brasil a certeza nessas polícias estaduais de que, se houver essas chacinas, se houver esse tipo de atitude, as investigações serão feitas pelos órgãos federais e, portanto, pelo menos eles vão ter muito trabalho para se esquivar dessa situação. É preciso que a gente coloque uma régua, Tuxi, no comportamento desses entes estatais que trabalham efetivamente com o controle da violência, para que eles entendam que vão haver consequências sobre seus atos, senão a gente acaba tendo sempre problemas a respeito disso e não conseguindo jamais oferecer proteção para essas populações periféricas, que na realidade tiveram parte dentro do discurso do presidente Lula. Exatamente. E aí, Horta, a Delba está dizendo assim, olha, Tarcísio está fazendo o que os eleitores gostam. Quando os governos agem de uma maneira, vamos dizer assim, cautelosa demais, para usar uma expressão condescendente, assim, eles contribuem para essa direitização da sociedade, para a normalização do horror. Vamos imaginar, se a gente tem um governo de esquerda que não protesta, que não demonstra indignação, fala, vamos esperar para ver o que as investigações apontam, as investigações não vão apontar absolutamente nada. Será que até a esquerda está normalizando o horror no Brasil? Esse caminho, Atus, que o presidente Lula decidiu ter, esse caminho de buscar sempre um ponto do meio, buscar sempre um espaço de contato, de negociação, né? Esse caminho, de alguma maneira, ele nos leva a esse problema pedagógico que é efetivamente não conseguir
se afastar desse jogo institucional que está aí presente. E isso é muito ruim, porque parte de um governo de esquerda é exatamente dizer para a população: nós somos diferentes, nós fazemos diferente, vocês vão ver a diferença em todos os campos. Na parte de segurança pública, na parte de geração de emprego, de educação, de saúde e tudo mais. E quando você sempre busca um espaço do meio, sempre quando você busca um acordo, você acaba caindo nesse ponto do meio e não se diferenciando. Então, penso que sim, penso que o governo Lula, ao escolher, mas isso não é com relação a essa chacina. Houve uma escolha muito clara do presidente Lula por buscar esse caminho do meio, e eu tenho chamado a atenção em alguns lugares que isso nem sempre é bom para a esquerda, o acordo nem sempre é bom. É necessário a disputa pelos sentidos do mundo. É preciso que a gente vá lá e combata esse tipo de situação e diga: a nossa forma de entender segurança pública é melhor que a deles. Por quê? O primeiro momento, porque a gente não mata a gente dessa forma, sem necessidade nenhuma, como está acontecendo em São Paulo. São Paulo e na Bahia, né, para a gente registrar. Na Bahia, exato. Exatamente. Bom, o Luiz Matos está criticando aqui, está dizendo: não é a primeira omissão do ministro dos Direitos Humanos. E aí, Horta, eu queria entrar num outro aspecto do Tarcísio. Você também é da área de educação, e isso é bem perigoso também, né? Não é só a defesa das chacinas, ele defendeu a chacina policial, os assassinatos que aconteceram em São Paulo, e ele decidiu tirar os livros impressos das escolas públicas de São Paulo. Só vai ter livro digital. Eu estava vendo as notícias internacionais sobre isso, por exemplo. A Suécia, que é um país de altíssima renda, adotou e voltou atrás, retrocedeu, porque chegou à conclusão de que estava criando analfabetos digitais. O projeto das elites, representado aqui pelo Tarcísio de Freitas, no estado mais rico do Brasil, é matar pretos e pobres e deixá-los na ignorância? É muito bem colocado, Atush. Vamos lá. Essa ideia de São Paulo é horrorosa, tá? Primeiro, você transformar os materiais em materiais digitais significa, obviamente, uma quantidade brutal de dinheiro que vai ir para os bolsos de algumas pessoas para fazer a compra desses materiais, e materiais que precisam ser trocados de ano em ano, de 2 em 2 anos, talvez até menos, a depender da durabilidade do material que se comprar, porque não te esquece que você vai entregar isso para crianças, né? Então, se você pegar um livro didático de uma criança no final do ano, você vai ver quantas vezes ele caiu no chão, ele foi pisado, Agora você imagina você entregar um tablet, um celular ou algo nesse sentido, né? Então, a primeira coisa é que vão haver inúmeros casos de corrupção, desvio de verba absurdo. Segundo, é porque o Ministério da Educação perde completamente o controle sobre tudo o que está se fazendo em São Paulo. Você não consegue mais saber se os materiais estão sendo dados contém minimamente os conteúdos que são estabelecidos, se a linguagem está apropriada, não há como fazer isso. Aí você vai dizer: não, mas a gente submete esses livros digitais para o MEC antes. Sim, e o fato de você ter essa velocidade de transformação, porque você pode mudar esses livros a hora que você quiser, faz com que fique impossível do MEC acompanhar essas grandes mudanças. Em terceiro ponto, que entra numa questão aí, que é uma questão que eu venho trabalhando há algum tempo, que é a completa submissão que nós vamos ter do Estado mais rico do Brasil, da educação do Estado mais rico do Brasil, aos interesses, ao controle, às ferramentas, aos sentidos, aos objetivos que vêm importados de outros países, porque não vai se gerar tecnologia nova para isso. Nossas crianças, os seus dados, as suas vulnerabilidades estarão dispostas em rede para essas grandes empresas. Isso que o Tarcísio está fazendo é um deslocamento do Estado de São Paulo, da coletividade do Brasil, e colocar ele como se ele estivesse num local isolado. É quase uma fábrica de criar fascistas, viu, Atush? Então, assim, é muito perigoso. O Ministério da Educação precisava entrar contra isso de imediato. Agora, sabe por que não vai entrar? Porque o Ministério da Educação do governo federal tem um plano semelhante a esse, que não é pouca coisa não, mas é semelhante. É também transformar em livros digitais uma parte significativa. E isso também é errado. Não, você pode até eventualmente mesclar, né, Horta, livros impressos com livros digitais, fazer projetos piloto, mas acabar com os livros impressos assim numa canetada realmente é algo muito assim preocupante. A Cida Fernandes está dizendo: leiam o que está acontecendo na Suécia, estamos absolutamente na contramão dos estudos. Olha, extremamente perigoso o governo de São Paulo. Horta, mas você falou, olha, ficar nesse caminho do meio da conciliação sempre pode ser perigoso, porque você pode ter ali um susto
mais adiante. Vamos ver o que está acontecendo nessa questão militar. Ontem saiu um relatório em que os militares, para surpresa de ninguém, culpam o presidente, o governo Lula, na verdade, pelo 8 de janeiro. Os militares estão armando mais uma vez? Ah, sim, com certeza. E aqui a gente vai chovendo molhado, né? A gente já trabalha junto há um tempo, Tuxi, tu vais te lembrar quando aconteceu lá o 8 de janeiro, eu estava profundamente indignado com tudo que estava acontecendo e defendi que se fizesse nos dois dias, 8, 9, e que depois do dia 10, 11, 12, 13, que nós fizéssemos e aproveitássemos aquele momento para deixar muito claras as condutas criminalizáveis naquele evento e ligar elas efetivamente com os efetivos de polícias militares e militares que estavam lá dispostos. E ainda eu me lembro que eu dizia, nós não conseguiremos um consenso social tão favorável para demonstrar os absurdos que foram feitos contra a democracia nesse momento. Mas, e aí aparece de novo, né, essa condição, se buscou um caminho do meio, se buscou o deixa disso, se resolveu não tocar nesse assunto, se criou uma série de condições simbólicas para a gente mostrar que o governo estava andando junto, se colocou o Múcio para ministro dos militares dentro do governo Lula, porque é isso que ele faz, e nesse momento, 7 meses, 8 meses depois, os militares já se acham suficientemente fortes novamente para afrontarem o governo dessa forma e, nesse momento, afrontam com um pé dentro do governo, com informações que sabe-se lá que tipo de informações tem a partir do que aconteceu com o GSI. Então, a situação começa a ficar muito complicada e o governo vai se enredando em problemas que ele mesmo criou. É o que a gente faz quando a gente está numa partida de xadrez, sabe, Atucha? Às vezes a gente está jogando uma partida de xadrez, a gente termina a partida e perde, não sabe porque perdeu. Aí você vai olhar e não tem nenhum lance que foi ruim, mas cada um dos lances foi um pouco ruinzinho, né? Eles foram aos pouquinhos criando problemas, debilidades, situações em que você não tinha como lidar, que ali adiante lhe deixaram numa situação muito, muito complicada, que é como o governo está nesse momento com relação aos militares. Eu tenho muito medo, se nós continuarmos nessa vertente de não combater, de não discutir e de querer sempre buscar um consenso e um caminho do meio, eu tenho medo que a gente não consiga virar esse jogo. Não, e é perigoso a gente tocar nesse ponto, né? Porque você fala o seguinte, quer dizer, olha, os militares, né, na verdade, têm um ministro deles dentro do governo, que é o José Múcio, nessa linha da conciliação. E a gente estava se acostumando, Horta, por exemplo, o mês de julho foi um mês de excelentes notícias na economia. Podia ser melhor, sempre pode se questionar tal, mas o governo Lula está colhendo boas notícias na economia. E, de repente, na hora que vai avançando, você percebe um ataque que vem do campo militar, onde já se esperava uma certa solução para isso, né? Já teve a mudança no GSI, enfim. Você acha que a gente pode estar correndo o risco de estar se iludindo com esses ganhos econômicos e ter um jogo muito mais pesado sendo jogado aí nos bastidores? Ah, certamente os militares eles não dão ponto sem nó, né? E é por isso que os militares não podem participar nunca de estruturas civis, nem como auxiliares, nem como ajudantes, nem como nada. Porque os militares eles têm uma forma de pensar que trabalha sempre na perspectiva do inimigo, né? Aqueles que não concordam comigo são inimigos. E contra o inimigo pode tudo, pode matar, pode roubar, pode mentir, pode fazer o que for, né? E o governo Lula é inimigo para as forças militares. As forças militares o governo tem que entender isso, né? O governo Lula é entendido como inimigo. Então, qualquer tipo de aproximação significa dar a eles tempo, informações, recursos para que eles sigam fazendo essa oposição estrutural que eles sempre fizeram à sociedade civil e à democracia no Brasil. Até a gente fazer uma reforma completa no sistema de educação, de formação dos nossos militares, nós teremos que lidar efetivamente com a condição de estarmos sempre dormindo com o inimigo, né? E quando você ainda abre as portas para que esse inimigo tenha acesso a uma série de coisas, você acaba criando problemas. E você lembrou muito bem. Quer dizer, os militares estabeleceram no Brasil um núcleo de oposição que centra-se em Campos Neto e, obviamente, no GSI e nesses grupos que circulam em volta do governo. Quando se consegue algum ganho econômico que possa escalar, possa colocar o governo Lula num outro patamar,
nós temos essa abertura de flanco fazendo o governo sangrar. Não te esquece que essa semana também, Atush, saiu aquela pesquisa, que ainda é muito cedo, muito nova, mas enfim, já é um dado que preocupa essa oposição, mostrando que o presidente Lula ganha de todos os opositores em 2026. Do próprio Bolsonaro, do Zema, do Tarcísio, e todos eles com 60-40. É essa ordem de diferença que o presidente Lula está colocando à frente. É óbvio que os militares abriram as suas comportas e estão começando aí a trabalhar para que o governo Lula comece a sangrar. A questão é saber se o presidente vai achar que isso não serve para absolutamente nada e vai continuar sangrando porque acredita que pode se fortalecer assim, ou se nós vamos dar um basta para isso. Bom, antes deixa eu agradecer aqui a Marta Barbosa dizendo aqui um fora milicada golpista, está aqui conosco, agradeço muito. Mas, Horta, olha só, o cenário é assim, aquela coisa, é um cenário de emoções mescladas, vamos dizer assim, quer dizer, as conquistas na economia, a gente vai percebendo, o desemprego caiu, melhorou a classificação de risco do país, existe uma certa tendência a uma estabilidade, e nos subterrâneos, isso que você colocou dos militares olhando para o presidente Lula como inimigo. E no fundo, e no contexto maior, esse ponto que você colocou também, que é interessante, que é o fato do Lula vencer todos os seus adversários nas pesquisas que estão colocadas. E eu tenho conversado com algumas pessoas que têm colocado exatamente isso, quer dizer, o risco para as elites é o Lula dar certo demais, né? O Lula pode até dar certo, mas não tão, né? Não pode dar tão certo assim a ponto que ele tem uma continuidade. Quer dizer, eu acho que as elites olham para o governo Lula como um governo de transição, né? De transição à volta da ponte para o futuro, à volta do programa neoliberal. E se o Lula começa a dar certo demais, sai do controle, né? Desde o início da campanha, esse foi sempre o plano. Se você lembrar, foi esse o plano. Quer dizer, as elites brasileiras mantiveram a candidatura de Simone Tebet, de Ciro Gomes, né, de todos aqueles outros que não tinham nenhuma função ali, a não ser tirar 1% aqui, 2% dali. E o objetivo era exatamente esse. Todo mundo sabia que Luiz Inácio Lula da Silva ganharia. Mas o objetivo é que ele não ganhasse no primeiro turno. O objetivo é que ele não ganhasse no segundo turno por uma distância muito grande. Ou seja, o objetivo é sempre que o governo Lula dê certo no sentido de arrumar a casa e que tão logo isso aconteça, ele seja tirado dessa equação o mais rápido possível. Eu espero que o presidente saiba disso, coloque isso dentro dos seus cálculos políticos, porque as elites brasileiras elas estão tornando isso cada vez mais e manipulando os grupos sociais nesse sentido. Então, quando precisa, de novo, tocar um apito de cachorro aí para fazer com que os militares voltem a essa carga de oposição estrutural, vai se fazer. E sabe-se lá mais o que eles têm no bolso. Esse é o grande problema. Tu não te esquece que o GSI ele tem informações diretas dentro do Palácio do Planalto, quer dizer, nós não sabemos que tipo de relação ali foi se estabelecida, quais são os tipos de controle de informações que eles têm, como é que eles agem nessa situação, porque fica tudo isso na mão de militares novamente. Então estamos sim correndo um risco muito grande de que esse plano das elites brasileiras de controle do governo Lula, para que o governo Lula seja no máximo um governo com nota 6,5, né, para que eles possam lá em 2026 apresentar um candidato que tenha condições de vencer. E para isso eles vão fazer esse jogo duro muito feio. O que eu não acho, assim, Atush, que o presidente possa, nesse momento, tomar uma atitude desvairada em algum canto, mas me preocupa nós não estarmos com isso muito claramente colocado e sabermos que isso está acontecendo, ainda que seja para dizer, não, eu sei que eles estão me fazendo sangrar, eu sei que essa oposição é estrutural, mas eu vou levar isso até, sei lá, setembro, para ver como é que a coisa funciona. O meu medo é que a gente realmente não esteja contando com essa hipótese, que a gente esteja achando que esse acordo político que está se tentando construir, né, essa nova coalizão, essa grande situação que está se colocando, que ela seja, na realidade, estrutural, quando ela não é. Ela é simplesmente um objetivo muito imediato para as elites brasileiras. Bom, você falou de Simone Tebet, tem notícia de Simone Tebet, Lula falou sobre ela hoje, Horta, e falou o seguinte, olha, ela sabia há muito tempo da escolha de Postman para o IBGE, né? O Joaquim de Carvalho teve aqui no sábado, né, no Bom Dia, e falou o seguinte, quer dizer, olha, vamos falar com clareza, né? Quer dizer, é óbvio que ela é a fonte dos vazamentos para o Globo e ela estava ali se fazendo de vítima nessa história, porque todo mundo fica com certo pudor, cuidado, você não, né? Você já vinha criticando a ministra do Planejamento há tempos. Mas o Lula não gostou, né, de
usar uma expressão chula, que passassem a mão no traseiro dele, né? Que foi o que aconteceu, né? Vamos dizer assim. A Simone Tebet está se vendendo como a namoradinha do Brasil, né? Ela está se vendendo como essa Namoradinha figura traída, né? Namoradinha não, traída. mas eu digo assim, namoradinha porque é aquela que encanta a todos, entendeu? Ela está dentro do governo, ela dá a sua parte de auxílio no grande esforço para a reconstrução, ela passa sob os olhos do Lula como uma ministra que ajudou, que trabalhou, ela está de bem com a direita brasileira, especialmente essa centro-direita, com os liberais, ela acena de vez em quando para uma direita mais sólida, mais radical, mas também sem muito agressividade. Então, ela passa bem por esses estratos. Eu acho que ela está criando a imagem dela nesse sentido e o presidente se deu conta disso, né? E aí ela vai ganhando. Ela é muito hábil em ganhar pequenas vantagens políticas. Ela transformou. Vamos falar sério aqui, Atush. Ela deve ter passado para o presidente Lula, pelos cálculos que a gente tem, no máximo 300 mil votos, 400 mil votos. Ela teve 2 milhões e alguma coisa, mas a imensa maioria não votou em Lula, isso pelas pesquisas que foram feitas ali na boca de urna. Ela deve ter passado 300, 400 mil votos para o presidente Lula. Foram os 400 mil votos mais caros da história do país. Porque a partir dali ela virou não só uma ministra, mas uma ministra com palavra na política, no gerenciamento da política econômica do Brasil. E que abriu a ela condições de continuar criando esse sonho de ser a candidata, vamos dizer assim, uma candidata de paz, né? Porque é esse que vai ser o argumento dela, de pacificação para 2026. O presidente faz muito bem em começar a desarticular esse discurso e demonstrar que, olha, estamos aqui sim trabalhando junto, mas temos todos interesses. Não somos necessariamente amigos nem parceiros. Vou ler o comentário do Jorge Ferreira Júnior, ele fala: eles vão ter que engolir o Lula. A elite brasileira está podre. Depois de tudo que fizeram para ferrar o Lula com a bandidagem da Lava Jato e o golpe contra Dilma, só sobrou a bandidagem no poder. Mas está sendo revelador, né, Horta, perceber o que é a classe dominante brasileira. Né? Outro dia eu falei sobre o cara que era candidato a presidente pelo Partido Novo, dizendo que o Brasil é um Titanic que está prestes a afundar, né? Não faz o menor sentido. A gente vê o governo Tarcísio, que continua sendo a aposta das elites no Brasil, né? Com essa matança generalizada, esse projeto de obscurantismo. Esse próprio ataque que foi feito ao Márcio Postman, né? A conclusão que a gente vai tirando do que está acontecendo é que a elite ou a classe dominante ela não quer, na verdade, cercar fileiras em torno do Lula em prol de um projeto de desenvolvimento nacional. Né? Nunca, você tem toda a razão, nunca quis, não é a condição das nossas elites ser desenvolvimentista, isso aí já era denunciado pelo Celso Furtado lá atrás, né? Agora, quando você falou assim, está sendo pedagógico, está sendo didático, a gente vê essas elites, na realidade, não, Atush. O trabalho que a mídia de esquerda, que essa mídia não corporativa, não monopolista está fazendo, é que está permitindo que isso aconteça. Vamos falar sério, vamos falar sinceramente. Porque essas informações, essas discussões, esses pontos de vista divergentes, esses espaços de análise que a gente tem, nós temos a partir dessa configuração nova na comunicação brasileira que não existia nos anos 90, que não existia no início dos anos 2000. Né? Então é importante que a gente entenda que não é a mídia corporativa que está fazendo autocrítica, ou que abriu espaços, ou que se tornou mais plural. Não. Existe um trabalho árduo aí por trás, por grupos de comunicação que estão tornando esse jogo político mais claro, didaticamente compreensível para a sociedade brasileira. E o que me incomoda é que daí quando a gente olha aqueles gráficos que nem nós olhamos na semana passada de investimentos, de publicidade da SECOM, a gente percebe que o governo Lula está dando um tiro no próprio pé, porque não reconhece o trabalho que está sendo feito e acaba direcionando grande parte daquilo que é vamos dizer assim, o que faz esses grandes ecossistemas de comunicação funcionarem, que é a verba pública em publicidade e propaganda, para as antigas estruturas de poder. Então, ao longo prazo, ou no longo prazo, Léo, fica cada vez mais difícil de combater essas estratégias políticas de desinformação que a grande mídia age e faz há muitos anos, porque não é porque
eles agora inventaram a palavra fake news, que a gente vai acreditar que as mães e os pais das fake news é a extrema-direita. Nunca foram. Isso sempre foi uma coisa organizada. Então, é importante que o governo também pense a respeito disso e pare de dar esses tiros no pé, pare de ficar tornando aquilo que já é difícil ainda mais difícil. A máquina de fake news ficou escancarada, né, no caso... Do Postman. No caso, Márcio Postman, que a gente falou com frequência. E ainda sobre o Postman, né, a Cordélia estava dizendo, o que deu no 247, o que a Simone... Não é que a Simone Tebet fez nada, na verdade o próprio Lula deu uma bronca indireta nela, dizendo, olha, ela já sabia que o Postman seria o indicado para o IBGE, de uma maneira sutil, elegante e tal. Mas ele também falou que, olha, que o Postman é um cara de uma honestidade inquestionável, seríssimo, né? E falou o seguinte, quer dizer, olha, a turma das fake news é que não vai gostar dele, porque eu acho que ele está sinalizando, Horta, que o Postman tem um trabalho de fazer uma verdadeira radiografia socioeconômica do Brasil. E acho que tem setores que temem esse retrato estatístico, né? O Postman tem 3 funções ali no governo que eu acho que tem que ser entendidas. A primeira é a modernização do IBGE, né? O IBGE ele precisa se modernizar no sentido de começar a buscar informações na sociedade que apontem para essas grandes transformações que a sociedade vem vivendo. O IBGE ele sempre foi uma lente que olhou para trás no Brasil. E nós temos que fazer o IBGE ser uma lente que olhe para frente, né? Segunda coisa que o Postman tem de importante é libertar o Lula dessa casa de informações advindas por linhas liberais, porque o presidente Lula vai poder pegar o telefone e ligar para o Postman a qualquer momento, às 3 horas da madrugada, e dizer assim, doutor Márcio Postman, estão me dizendo aqui que o setor automobilístico perdeu tantas vagas. Eu peguei essa informação na Folha, ou sei lá, veio por intermédio do IPEA, ou veio pelo Ministério, não sei, não. Isto é verdade? E o Postman tem as informações ali para dizer é ou não é presidente. Então, liberta o presidente para que ele tome decisões com informações de melhor qualidade. E isso é muito importante para um gestor do conhecimento e da importância que o presidente Lula hoje tem, né? E o terceiro ponto é que, obviamente, o Márcio Postman vai começar a puxar os questionamentos dessa discussão econômica para uma área mais à esquerda, né? A gente sabe que o IBGE ele não formula políticas econômicas, a gente sabe que o IBGE não tem nenhuma condição nessas discussões, mas a gente sabe que conforme o IBGE demonstrar que determinadas questões estão na pauta do dia ou que são de determinada forma, as discussões econômicas podem se entrar. E o Márcio já fez isso, né, Tuxi? Vamos lembrar que na década de 90, quem descortinou aquele discurso do Fernando Henrique Cardoso de que o Brasil era uma potência no processo de neoliberal e de inclusão no mundo, quem descortinou isso foi o Márcio Postman, mostrando que o Brasil tinha o maior número de desempregados do mundo naquela época, e foram os estudos do Márcio Postman, ancorados no IBGE, que trouxeram essas informações. Então, não é a primeira vez que o Márcio é colocado nessa situação de trazer o debate da sociedade brasileira para uma agenda um pouco mais à esquerda. Você sabe que o governo, né, os governos, eles contratam muitas pesquisas privadas, isso é uma fonte gigantesca de recursos, tendo um instituto como o IBGE à disposição para fazer pesquisas muito mais completas, muito mais profundas, muito mais verdadeiras. Eu acho que a máquina que ataca o IBGE também passa pelos institutos privados de pesquisa, viu, Horta? Ah, sim, porque não é só uma fonte de renda, mas é uma fonte também de você escolher qual é o caminho que você dá. Veja, existe uma diferença, e a gente está numa discussão essa semana, está se discutindo ciência no Brasil inteiro por causa do livro da Pasternak e tal. Vamos falar disso também. Isso é outra coisa legal da gente fazer, inclusive um debate grande na 247, chamando pessoas a isso. Mas e a própria Pasternak também, né? A própria... Isso, exato. Agora, é uma coisa importante aqui a gente entender. Não existe só esses dois lados, verdade e mentira, dentro da estrutura científica. Existem gradações de interesse em que, se você souber trabalhar os dados, você consegue esconder coisas, mostrar coisas, transformar coisas que são horrorosas em coisas não muito ruins, dependendo da forma como você trata esses dados, né? E, obviamente, que o sistema privado de informação, ele faz isso o tempo inteiro. Você faz uma pergunta de um jeito, você apresenta o gráfico de outro jeito. Nós temos memes na
internet, a Tuxi mostrando isso. A Rede Globo fazia gráficos de barras em que o 17 conseguia ser maior que o 35. Era um troço impressionante aquilo, né? Claro que isso é de uma tosquice gigantesca. Pesquisadores com condições conseguem fazer isso de uma forma muito melhor. E aí, a questão é, tendo uma figura com um amplo background, né? um amplo pé dentro da ciência, de confiança, e com uma carreira acadêmica como a do Márcio Postman, significa que essas coisas não vão mais facilmente acontecer. E isso, obviamente, que incomoda demais também a quem faz a luta política dos índices, das relações e das explicações no Brasil. O Márcio, nesse momento, vai se tornar, me parece, um grilo falante no ouvido do presidente Lula. Muito bom para todos nós. E antes da gente chamar o próximo convidado aqui, psicanálise, astrologia, homeopatia, como é que você viu O Que Bobagem, o livro da Natália Pasternak? O livro é uma bobagem, né? É uma bobagem, né? É uma bobagem provocativa, né? É uma bobagem porque quem estuda esse é um tema que eu estudo. Eu dei aula de métodos de pesquisa nas universidades, e isso é um tema que eu trabalho muito, epistemologia e filosofia da ciência. Não existe esses dois lados, não existe essa separação que a Pasternak está tentando fazer, a ciência como o reino da verdade, da infalibilidade, da confiança e da certeza, e tudo o que não é ciência, portanto, é bobagem, é mentira, são coisas desimportantes. Essas relações não são assim como a Pasternak está colocando. Ela está fazendo, utilizando o espaço que ela ganhou a partir da pandemia, em que ela já fazia um discurso parecido com esse, tá? E que naquela época muitas vezes eu já denunciava que era um discurso raso. O que ela está fazendo é usando esse espaço para comprar uma briga que eu tenho a impressão que não nos leva a lugar absolutamente nenhum, essa briga da Pasternak. Mas, enfim, nós somos um país livre, como dizem lá nos países do norte, somos um país livre, as pessoas têm o direito de defender o que quiserem. Agora, eu acho que a gente não deve botar muita energia nessas discussões, não. É isso aí. Valeu, Horta. Obrigado. Até a próxima. Vamos nos falando aí. Grande abraço. Um abraço, Léo. Um abraço para todo mundo. Até mais. Até mais. Obrigado.